dia a todos. Antes de falar um pouquinho da espiritualidade, só lembrando aqui, quem puder, do jeito que a gente está vindo aqui a São Paulo com muito prazer, até porque nós temos 2 netos que moram aqui, que nos fazem vir todos os meses. Eu estive aqui há 15 dias, então estamos convidando para o Nordestão, que vai ser em Natal, pertinho ali de Fortaleza. Depois aproveitem uma passadinha lá em Fortaleza, né? Vai ser no dia 1º, do dia 11 ao dia 13 de setembro. Então a gente está esperando que muita gente, não só lá da região Nordeste, mas aqui também, possa estar presente lá no Nordestão. Agora, falando um pouco da espiritualidade, assim como eu vejo, a Mara pediu para falar assim, um pouco o que é que me sustenta. O que é que sustenta a todos nós? Alguém aqui vive tranquilo, vê o mundo como um lugar maravilhoso, sem nenhum problema? Não. Então, eu também não vejo, não. A gente vê um mundo dividido em contínua discórdia, não é? Hoje é um negócio de esquerda e de direita, né? Eu me lembro que Santo Agostinho dizia que a virtude está no centro. E hoje ninguém fala disso. Ou você é de esquerda ou você é de direita. As redes sociais é só ódio para um lado e ódio para o outro. É um negócio impressionante. Não é só aqui no Brasil, não. Então, é difícil você viver num mundo desse, de tantos problemas. A gente abre o noticiário, é só problema. Então, tem que ter muita força. Então, eu me lembro daquela primeira palavra do final da oração da serenidade, né? Força. Para viver nesse mundo, a gente precisa de muita força. Na nossa vida pessoal também não é fácil, não. Quantos de nós não temos problemas, dramas pessoais? Né? Esses 2 netos que eu tenho aqui em São Paulo são filhos do meu filho, que há 2 anos partiu para Deus. Então não é fácil você perder um filho, não. A gente já perdeu outros parentes, né, próximos, é muito doloroso também, mas como perder um filho é perder um braço, é perder uma perna. Então quem não teve essa experiência, espero que não tenha, mas é uma coisa muito dolorosa. Eu atribuo, após a morte do meu filho, ao infarto que eu tive. Então é uma coisa que abala muito a gente. E eu estou falando disso aí como uma dor maior da minha vida, né? Porque já tem outras dores, todo mundo passa por dores. Às vezes perda de um emprego, às vezes uma separação de um filho, graças a Deus estou casado há 34 anos, mas é assim. Então a gente tem que ter muita força para viver. E para viver com essa força, e aí a gente vê uma compreensão que eu passei a ter, já antes do amor exigente, mas mais fortemente com o amor exigente também. É que a segunda palavrinha do final da oração, fé. Não, força, fé. Então, para mim, é muito assim, uma visão que eu vejo, muito pessoal, é que nós estamos aqui caminhando, uma caminhada para Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Então, para mim, não é nada desesperante os problemas. Não é que a gente não tenha raiva, a gente não se aborreça, não tenha dificuldades na vida, não. Mas tudo passa. Tudo passa. E nós estamos passando também, né? Nós vamos para Deus, todos nós vamos para Deus. Então, essa fé que eu tenho em Deus, numa vida melhor, numa vida junto ao Criador, junto daqueles que se foram, me dá muita tranquilidade para viver sem desespero, com as perdas que vão acontecer, naturalmente. E, assim, você, quando pensa nisso, eu às vezes vejo, né? Estou lidando agora com a situação com a irmã, mais nova, caçula, ela é 8 anos mais nova que ela, está morrendo. Deve estar morrendo talvez nos próximos 30 dias, nos próximos dias, não sei. Então, há 4 anos que ela está com câncer terminal e ela está nessa situação. E eu conversando com ela, 2 coisas interessantes. Uma que ela está no hospital para fazer uma cirurgia. Essa cirurgia depois não foi bem sucedida, mas voltou com toda a força o câncer. E ela comentava que, ela perguntando assim, eles perguntaram, qual é a sua religião? Aí ela olhou para mim e disse, católica, né, Homero? Então, ela não desenvolveu essa fé profunda. E eu, conversando com ela agora, e ela dizia assim, eu dizendo, contando para ela a história que aconteceu com meu pai ano passado. Meu pai sempre foi uma pessoa muito fechada. Se perguntava a ele, você tem pai? Ele dizia, nem mãe, para cortar a conversa. A vida dele foi toda assim. E aí, de 2011 até o ano passado, ele estava numa depressão muito profunda. Foi piorando e piorando, ao ponto de chegar a ficar com 47 quilos, não querer tomar banho, não fazer a barba, não ter interesse por nada, só queria morrer. E estava numa situação de doença também, né, de dificuldade de respiração, e eu digo, vou levar um padre lá, ele já esteve internado, quase morre, vou levar um padre lá para rezar. Como eu sou católico, né, isso aí eu respeito a fé de cada um, mas como eu sou católico, vou levar um padre lá para rezar fazer uma unção dos enfermos com ele, e ver o que acontece. Foi em abril do ano passado. Ele simplesmente se transformou. Ficou bom, está com 70 quilos hoje,
A casa dele, que era literalmente parecido com ele, estava caindo, estava cheia de infiltração, estava cheia de problemas. Ele ressuscitou, digamos assim, refez uma reforma na casa, está se comunicando, saindo, jantando, participando de festas, celebrando festas, querendo viver. Todo dia, ele nunca, antes da depressão, ligava para mim ou tinha muito interesse. Às vezes, quando as pessoas iam na casa dele, para o aniversário dele, ele entrava, cumprimentava as pessoas e entrava para o quarto. Era desse jeito. E com a depressão, então, não preciso nem explicar muita coisa, não. Hoje, ele virou outra pessoa. Quer viver, ele disse assim, faltam 13. Eu falta 13 o quê? 13 anos para eu fazer 100. Então, ele está assim, hoje de manhã, todo dia. Quando eu vou lá, às vezes vou lá de noite, ele me liga, ou de manhãzinho. Hoje às 6h44, ele me passa essa mensagem aqui. Romero José, bom dia. Muito obrigado pelo que você fez por mim. Eu agradeço e gosto que você volte o quanto antes para resolver todo o nosso negócio. E que Deus o abençoe e dê uma boa viagem. Tchau. Eu falei ontem para ele, mas eu viajo, não digo para ele que viajo não, né? Para ele não ficar preocupado. Então eu falei só ontem à noite para ele, que ele me ligou, né? E aí hoje de manhã manda essa mensagem. Então ele mudou, uma pessoa que mudou. Uma pessoa que tinha a mãe dele, ele mora na casa da mãe dele, tinha um santuáriozinho de Nossa Senhora, estava caindo aos pedaços, ele mandou recuperar tudo. Então, quer dizer, o que foi isso? Aí eu contando para minha irmã essa história, dizendo, olha, minha irmã, olha o que aconteceu com o nosso pai. Aí ela disse, não, mas essas coisas aí, Homero, eu não creio nisso, não. Eu digo, Albinha, se você... O nome dela é Alba. Albinha, se você não acredita nisso, vai fazer uma oração, se bem não fizer, mal não vai fazer nenhum. Ela disse, não, eu queria ter essa fé. Eu digo, bom, pelo menos... Mas não tenho. Eu digo, mas pelo menos você tem esse desejo de ter essa fé. Isso já é um ponto importante. Então, vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. Ela já sabe que está partindo, vai deixar 2 filhos e um marido, vamos ver o que é que acontece. E aí, assim, o que é que a gente pode fazer enquanto isso? Que a gente sabe que a vida é uma passagem. É tentar viver essa vida com alegria, que é a terceira palavrinha do força, fé e alegria que a gente diz no final da oração. Força, fé e alegria. Então, viver com alegria, passar alegria para os outros, passar alegria para as pessoas, não é? Eu acho que a gente está do lado de uma pessoa que passa o dia, às vezes, reclamando, brigando, vindo com problema, estou com dor disso, estou com dor daquilo, é muito chato. A gente está com dor, vamos guardar a dor para a gente, vamos tentar passar alegria, tentar passar esperança, tentar passar um sentimento bom de querer ajudar os outros. Eu me lembro que o padre Haroldo dizia sempre isso, né? Nós estamos aqui para quê? Para louvar e servir a Deus nos irmãos. Toda a palestra dele eu achava sempre engraçado que ele colocava só um slide. Era só um slide, o slide toda a vida era a mesma coisa, né? Mas era essa a mensagem de espiritualidade. A gente está aqui para servir, louvar a Deus nos irmãos. E a gente não deve contrair esse novo vírus, né? Esse vírus que faz com que a gente tenha sonolência de dia, insônia de noite, fique resmungando, sentindo dor de toda forma. Então, chamando esse novo vírus aí de coronavírus. Não é o coronavírus. Tá certo? Então, assim, para mim, isso é espiritualidade. E é assim que a gente deve procurar viver, com muita força para enfrentar as dificuldades, com muita fé nessa nossa caminhada para Deus e com muita alegria. Tá bom? Bom dia. É muito difícil pegar o microfone de Homero e especialmente de Mara, né? Para dizer alguma coisa. Mas eu tô aqui, pessoal, ainda querendo ser consolada e com esse consolo consolar vocês na espiritualidade, porque realmente a espiritualidade é que nos consola. Por isso que minha apresentação vai ser recheada de fotos daquilo que ainda está me tocando muito nesse momento. Eu queria pedir permissão a vocês para usar alguns trechos da Bíblia. Eu sou católica, sou cristã. Por isso, quem não tiver a mesma crença que eu, substitua Deus, Jesus, por amor, porque Deus é amor e quem ama permanece em Deus nele. Eu vou começar contando um pouco da nossa história. Eu conheci Homero num colégio cristão e
ele me convidou para ir para um retiro. E eu disse, mas eu gosto de oração, mas eu gosto também de ação. Ele disse, pois vamos visitar as velhinhas no próximo final de semana, no próximo sábado. E a gente tinha sempre prova à tarde, a gente fazia o 2º, 3º ano do ensino médio. E eu estudava muito, mas mesmo assim fui visitar as velhinhas com ele. E a gente vê hoje que nós tomamos conta dos nossos pais. Ele toma conta do pai, eu tomo conta dos meus pais, né? E os nossos netos seguem isso, veem a gente cuidando dos idosos. E aí nós, com o tempo, né, depois de 5 anos, nos casamos com fé. Desde criança, eu tenho bastante fé. E rezava, porque eu venho da tradição da minha família, da minha mãe, né? Tinha uma oração para o Deus Pai. E nós casamos e 1 ano depois nasceu o Lucas, esse bebezinho. E meu pedido desde a gestação é que ele fosse um homem de Deus. E aí vocês vão ver como ele foi um homem de Deus, como ele é um homem de Deus, porque ele está vivo, né? Nós sabemos que Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, eles estão vivos, Jesus disse. Meu filho está vivo. O Lucas foi crescendo em graça e em sabedoria, ele foi o orador da turma dele, porque quando ele entrou na alfabetização, eu já tinha ensinado a ler, ele já sabia ler. E 2 anos depois, ele tinha 2 anos e 3 meses, nasceu a Lídia. Está aí a Lídia, que hoje mora conosco em Fortaleza, e tem um netinho maravilhoso, que é o Gabriel. Pode passar. A gente procurou sempre cultivar a espiritualidade na nossa casa. Tanto é que até os últimos dias da vida do Lucas aqui na Terra, eu perguntava, meu filho, você lê a Bíblia? Enquanto ele morava com a gente. Ele disse, é impossível não ler, mãe. Tem a Bíblia aberta em todo canto aqui em casa. Então, a gente procurava cultivar a espiritualidade. Ele era um bom aluno, entrou no concurso do Colégio Militar, e, a partir dessa idade, ele começou a apresentar alguns sinais de depressão, que eu não percebi muito bem. Pode passar. Aqui nós fomos morar nos Estados Unidos por 2 anos, né? Aquela coisa que a gente pensa, uma cidade universitária, não tem droga, não tem nada. Droga não fazia parte da minha vida, nem da dele. Eu nunca tinha visto nada referente à droga. E esse aí, talvez fosse um dos últimos anos em que ele não tinha provado droga. Você vê que é um menino, me parece feliz, né? Ele dizia para mim, sempre, mesmo durante a adicção dele, eu tive uma infância feliz. E aí, lá, ele provou a maconha. E ele já tinha começado com a depressão um pouco antes, não sei se por causa do estresse do Colégio Militar. Pode passar. E ele aí, já no último ano de vida, com os 2 filhos, João Pedro e Ana Clara, que moram em Guarulhos. Porque ele acabou vindo para São Paulo para se tratar. E, em São Paulo, com o tratamento, ele conseguiu se formar, casar, ter filhos, arranjar um emprego, foi promovido no emprego, tinha algumas recaídas, deixou pensão para a esposa e para os filhos, com a graça de Deus. Bom, e depois de estar algum tempo em abstinência, com todo esforço e luta, porque ele ia sozinho de metrô todos os dias para o tratamento, a gente precisa ter muito cuidado quando eles estão em abstinência, porque esse primeiro período de abstinência vem muita depressão. E o Lucas acabou cometendo suicídio. Então, a gente tem que aceitar, isso é do Eclesiástico, aceite tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho ou cadinho da humilhação.
Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Então, a humilhação, essa doença da dependência química, que nós sofremos por 15 anos, desde os 15 até os 30, quando ele se foi, hoje, esse mês ele faria 33, né, a idade de Jesus. Essa doença faz a gente passar por muita humilhação. Começa o julgamento. Né? O que tem de errado com essa família? O que essa mãe fez? O que esse pai fez de errado? A gente mesmo se julga, mas os outros julgam muito mais. E eu, na verdade, inicialmente, eu planejava ser uma excelente mãe. Achava que ia ser uma excelente mãe. Né? E teve... Na verdade, nós não temos o controle. O controle está nas mãos de Deus. E essa doença do Lucas, né, me fez, como a Mara disse, humilde. Primeira vez que eu vim para o encontro do amor exigente, o Neubi fez o bolo. E o bolo, não sei se vocês conhecem o bolo do Neubi. E o bolo, ele quando foi botar na forma, botou do lado errado, não tinha limites. E o bolo caiu na mesa. Ele ainda aproveitou a massa do bolo, botou no forno. Mas o bolo não ficou mais o mesmo. E ele disse uma coisa que me magoou profundamente. Ele disse assim: os pais, no mínimo, não foram suficientes. Então... eu que achava, não, a culpa não... Engraçado, às vezes eu sentia muita culpa e às vezes achava que não, a culpa não foi minha. Foi um acidente, certo? Eu tinha um certo orgulho. Então, eu fiquei muito magoada com o Neubi. Hoje, eu já... Melhorou? Hoje eu já não tenho esse orgulho. Eu quero assumir as minhas responsabilidades. Até porque eu tenho um neto que vive muito perto da gente. E tudo que eu acho que eu fiz de errado tentando acertar com meu filho, eu tento corrigir com meus netos. Veja, foi ele que me proporcionou estar aqui com vocês. Foi ele que me proporcionou crescer espiritualmente. Crescer na paciência, crescer na confiança, crescer na esperança. Pode passar o próximo? Então, as humilhações são meios pelos quais Deus oferece aos homens para que se salvem. E essa morte de cruz, esse caminho de aniquilação, de humilhação, é também nosso caminho, um caminho que Deus mostra aos cristãos para seguir em frente. Então, hoje eu não julgo ninguém. Quando tem assim, uma pessoa que está se comportando de uma forma diferente, eu não julgo, eu penso, veja, o meu trabalho que era mais importante, o meu projeto mais importante, aos olhos do mundo, não deu certo. Aos olhos do mundo. Porque aos meus olhos, deu sim. Porque eu creio na salvação. Eu creio que foi um caminho de aprendizado para mim e para minha família. Toda a minha família, pai, mãe, irmãos, amam muito meu filho. Próximo, por favor. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e põe em prática, é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Minha fé não se abalou, em momento algum. Aliás, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi, ele me convidou para ir para o encontro e para ir para as velhinhas, né? E nesse encontro que eu fui, ele deu uma palestra sobre isso aqui. Certo? Então, sobre a casa construída sobre a rocha. E a nossa casa foi construída sobre a rocha. 34 anos de casado.
Muitas famílias, às vezes, com essa doença da dependência química, se desfaz. Nós, graças a Deus, porque tudo é graça de Deus, graças a Deus, nossa família não abandona ninguém. É uma família que sofre, que briga, certo? Nós não somos muito silenciosos, não. Não sei se a dependência química, às vezes, traz uns comportamentos diferenciados. Então, nós estamos tentando, na conversão, melhorar, mas a gente tinha uns comportamentos, né, que foram ficando um pouco diferentes, mas a gente não se abandona, nós não abandonamos ninguém. Nós não abandonamos os pais, não abandonamos os filhos, não abandonamos os netos, não nos abandonamos. Então, é uma família onde existe muito amor, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Próximo, por favor. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui era o nosso lourinho, que se tornou esse homem aqui no dia do casamento, e agora está lá com o Senhor. E o Senhor nos presenteou com 3 netos. Um deles, que não é o filho do Lucas, é o Gabriel. Eu falo um pouco de Gabriel, porque o Gabriel mora praticamente conosco, eu já disse para vocês. É muito parecido com o Lucas, fisicamente, né? O jeito dele é muito diferente do Lucas. Mas, fisicamente, é muito mais parecido com o Lucas do que os filhos do Lucas. Então, eu digo sempre, é como se fosse nosso terceiro filho, né? Quando Gabriel está na minha casa, não há tristeza, só há alegria. Olha, a vida do meu filho nos deu a graça de conhecer o amor exigente. E com ele, o Padre Haroldo. Olha bem, a primeira vez que eu busquei assim, tratamento para o nosso filho, eu liguei para a instituição Padre Haroldo. Católico, claro, era um padre. Aí liguei e me indicaram uma clínica de uma outra religião. Eu tinha um crescimento dentro da renovação carismática, que naquela época fazia um pouco de divisão entre as diferentes religiões. Hoje eu nem sei como está a renovação. Mas aí, quando me deram aquela indicação de uma clínica de outra religião, eu já me assustei, já procurei outra coisa. Aí fomos para outra clínica que nos indicou o amor exigente. E eu cheguei para o Padre Haroldo e disse: Padre Haroldo, eu liguei para a sua instituição e me indicaram, como ele tomava medicação, uma outra clínica que não era católica. Isso está certo? Ele disse: foi mesmo? Me indicaram outra clínica? Eu disse: e na renovação que eu fiz parte, dizia que essa religião aí não era boa. Ele disse: disseram isso para você? Pronto, ficou aí, entendeu? Então, isso aí foi uma grande libertação para mim. Uma grande libertação. Deus ensina a amar, não a julgar, não a dividir. Não faça impuro aquilo que Deus fez puro. E aí, isso foi uma grande libertação. Quer dizer, através da vida do meu filho, eu deixei de dividir. E deixei o preconceito de lado. Então, essa frase que está aqui, ó, no amor não existe medo. Isso é de João. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ora, daí vem o medo de nada, só o amor do Padre Haroldo. Né? Eu lendo essa frase, olha aí, o medo de nada, só amor. E essa frase, uma frase que minha mãe dizia para mim quando eu era criança, quando tinha qualquer coisa ruim, ela dizia: olha, lembre assim, se Deus está comigo, quem poderá estar contra nós? Se tiver medo de noite, antes de dormir, você repita isso aí. Depois que eu fiquei crescidinha, que eu fui ler a Bíblia e vi que isso estava em Romanos 8. E aqui é uma maravilha, apartamento lindo da Mara. Olha, a Mara salvou nossas vidas. Eu cheguei no amor exigente, só os cacos, né? Eu e ele.
E o amor exigente nos acolheu, as pessoas que estavam no encontro que a gente foi, o primeiro, nos acolheu de uma forma assim especial. Nós saímos de lá vivos. E a Mara nos deu tanto amor, tanto acolhimento, que a partir daí começou a nossa recuperação e a recuperação do nosso filho. Somos profundamente gratos a Mara. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, eu recebi, eu tenho que dar. Eu recebi e eu tenho a obrigação de acolher, de amar. Próximo, por favor. Então, vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança, por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Olha, aqui o Lucas, quando ia à Fortaleza, ia ver a babá dele, que foi a babá da minha mãe, foi a babá minha e depois dele. Certo? Eu terminei a minha faculdade, graças a ela que foi cuidar dele. E nessa visita, a vizinha chegou lá e disse, quem é esse Lucas? Aí eu disse, por quê? Está aqui meu filho. Ela disse, porque todo dia ela reza por esse Lucas. Eu já pedi a ela para rezar para o meu neto, que também chama Lucas. Mas ela não esquece, ela ficou com um pouco de esquecimento, mas dele ela não esquecia. Está aqui ele de novo, com o avô pai dele, esse que ele passou, e com os meus pais eu não botei, porque não pode passar. Pedi a Deus que meu filho fosse um homem de Deus, e ele me enviou um homem que me ensinou a ser humilde, compassiva, paciente, desapegada. Vou falar só um pouquinho sobre compassiva, de ter compaixão. Hoje eu tinha um desejo de saber quem são as pessoas de rua, os mendigos de rua. E ele me ensinou isso. Quem são as pessoas de rua? É ele. É a filha da minha amiga que morou na rua por muito tempo. Certo? São nossos filhos. Muitos são dependentes químicos. Eu não tenho medo deles. Eu sei quem eles são. Muitos deles têm mãe esperando em casa. Então, ele me deu essa graça. E eu olho com amor. Isso é uma graça. Me ensinou a ser paciente, desapegada, enfim. Me ensinou a permanecer na fé, esperança e amor, até o reencontro. Sou grata ao meu poder superior por tudo. A gratidão nos faz ver o que é bom e nos faz alegres. E aí a última foto que a gente tem toda a família. Homero e eu, João Pedro e Ana Clara, filhos dele, da Camila, Lídia e Gabriel. Então, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha família será salva. Muito obrigada pela atenção de vocês. Alguns de nós, nos nossos grupos, têm medo de falar da sua crença, da sua igreja. Eu não posso levar para vocês uma verdadeira espiritualidade se eu não disser como é que eu vivo a minha espiritualidade. Nós não estamos aqui para evangelizar, para trazer ninguém para outra igreja, mas a forma de nós vivermos a nossa fé pode ajudar as pessoas do amor exigente. É assim que eu vejo. Nos grupos, isso é muito menor, muito mais focalizado naquilo que a gente está trabalhando, como é que eu superei a minha dificuldade, como é que a minha igreja fez comigo, e podemos mostrar aquilo que somos. Essa é minha experiência,
É o que eu gostaria que os nossos grupos continuassem a fazer. Não estamos evangelizando, não estamos querendo que as pessoas sejam católicas, protestantes, cristãs, de alguma forma. Queremos só dizer o que nos salvou. O que salvou a Gerli e a família dela foi a fé cristã que ela mostrou através das falas de Deus na Bíblia, do Deus que a ajuda, que ela crê. Agora a gente vai ter um momento de retorno dos participantes, né? Onde, se alguém quiser fazer alguma colocação, quiser fazer alguma pergunta, né? Dar algum depoimento. E eu queria começar por mim. Se vocês me permitem falar, se eu conseguir, porque eu já fiquei super emocionada com a história deles e me identifico muito. Eu também sou católica, também sou da Renovação Carismática. E eu e o Antônio, para quem não conhece, muita gente não conhece, a nossa história, nós namoramos 12 anos e eu casei sem saber que ele fazia uso de outras drogas. E eu só conheci o amor exigente quando o Antônio se decidiu pela recuperação. Então, o amor exigente é o lindo presente de Deus na nossa vida, para a nossa, recuperação, para a nossa melhora de qualidade de vida, para a gente ficar cada vez melhor. Então, antes, em toda a ativa do Antônio, quando eu descobri, depois de casada, porque eu ia para a igreja, voltava em casa, o Antônio não estava em casa. Chegava meia-noite, 1h da manhã, 2 horas, e eu não tinha nenhum caso na família, não entendia o que estava acontecendo. E eu só tinha espiritualidade, e eu falo que eu tinha tudo. Eu brinco que eu nasci na igreja, não nasci no hospital. Então, a minha base de fé foi muito grande. E eu quero deixar para vocês isso, a importância de se ter espiritualidade. Sem espiritualidade, a gente não consegue acreditar que algo bom vai acontecer. Deus me deu inúmeras promessas, e Ele é tão fiel, que eu tinha que ser fiel a Ele, confiando em cada promessa que Ele me deu, com a certeza que nunca morreu dentro do meu coração, que um dia todo aquele tormento e sofrimento que a gente passava iria ter fim. Eu não sabia ainda o que a gente iria viver, passar e acontecer, mas a certeza de que um dia tudo aquilo ia ter fim era muito forte dentro do meu coração, por isso que eu nunca desisti. E uma das promessas a gente recebeu no grupo da Pantocrator, porque a gente sempre participou das coisas da igreja, O Antônio acho que ia só o corpo, mas assim, sempre acreditando que é sempre uma sementinha. Eu acho que em tudo que a gente faz, em tudo que a gente participa, mas eu tenho certeza que uma sementinha sempre foi plantada no coração dele. E Deus foi regando, eu fui regando, e floresceu no tempo de Deus, quando realmente as coisas têm que acontecer. E essa promessa está em Hebreus 10:37, e Deus é tão fiel, tão perfeito e tão maravilhoso, que eles entregaram bombons na entrada, e cada um pegou uma promessa. Na hora que eu abri e li a minha promessa, fiquei surpresa, e Deus é tão perfeito que Ele confirmou entregando a mesma promessa para o Antônio. E a promessa está em Hebreus 10:37, que diz assim: ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir virá, e não tardará. E eu agarrei essas promessas com uma convicção tão forte, mas tão forte, com a certeza de que esse dia iria chegar. E esse dia chegou, e hoje a gente está vivendo, cada dia, essa vida nova que Deus dá para a gente. Essa fé nesse poder superior, que alimenta a gente. Essa fé nesse poder superior que é o meu Deus, que tem nome, que é o Deus do impossível, é o Deus que realiza obras, realiza maravilhas. Mas a gente precisa confiar, acreditar e estar disposto a servi-lo. Obrigada. Gratidão. Bom dia a todos. Eu me senti bem emocionada e eu quero deixar para vocês dois, esse casal de Fortaleza, talvez vocês não possam lembrar de mim, mas eu estive lá. Tinha 6 meses que vocês tinham perdido o filho de vocês. Eu sou a Eva e eu estava com o Ronaldo. E você falou de uma tristeza, assim, com uma tristeza da morte do seu filho, e mexeu muito comigo. Mas eu te vi triste, mas eu não te vi entregue. E todas as vezes que o André, que é o meu desafio, me dava susto, eu lembrava de você.
E aí eu fui me aproximando mais do Amor Exigente. Foi quando eu também conheci o Padre Haroldo e contei algumas coisas. E ele falou assim: minha filha, a sua vida mudou um pouquinho? Eu disse: mudou bastante. E fui me aproximando do Amor Exigente, das pessoas e dessa família. E fui recebendo amor e apoio. E graças a vocês e a doença do meu filho, hoje eu sou uma pessoa melhor. Só por hoje. Muito grata pelo depoimento de vocês, viu? Mas aqui no Amor Exigente é só por hoje e para sempre. Mais uma pergunta? Alguma? Mais um. Mais um. Bom dia a todos. Eu vindo aqui hoje, né, para essa reunião, na verdade a gente se prepara, né, para isso. Coisa de adicto aqui que eu vou falar, né? Embora eu tenha 20 anos de sobriedade e hoje eu faço ponte, né? Faço trabalho voluntário, ajudo em fazer acolhimento, faço um trabalho social na minha comunidade com as crianças, né? A gente tem um projeto que tem mais de 200 crianças. E eu vindo hoje para cá, de manhã, eu bati na BAEP do carro da polícia. Eu fui parar na padaria para pegar uma informação. Como o chão estava bem molhado, né? E de moto, e meu tênis ele é meio liso. Aí eu dei uma escorregada que eu fui sair de ré, e o carro da polícia estava bem atrás de mim. Aí eu peguei e bati com a moto no carro da polícia e caí. Estou com o braço aqui, ó, todo ralado, a perna toda ralada, mas eu não desviei o foco, né? Não desviei o meu objetivo, que era poder vir aqui, né? Antigamente eu tinha medo da polícia. Hoje eles estavam tudo com as metralhadoras na mão, e eles que foram lá me ajudar a se levantar para mim poder chegar até aqui e chegar em tempo, porque eu estava preocupado com o horário e chegar atrasado. Até mandei uma mensagem para o Antônio. Eu falei, estou atrasado, vou demorar um pouquinho para chegar. Mas o importante é isso, né? É foco e objetivo. O importante é que a gente está aqui e está bem. Obrigado, hein? Lorival, eu ainda não olhei a mensagem, assim que eu olhar eu respondo. É hora de falar, Padre Mário. Dona Mara quer que o senhor fale, Padre Mário. Bom dia a todos. Também fiquei emocionado pelo testemunho do casal. Me lembrei aquilo que sempre falo. A morte é mentirosa. A morte é mentirosa. Meus pais já morreram, tenho um irmão falecido, outro está em coma, já um ano e um mês. Mas a relação com as pessoas que morreram continua. Santo Agostinho disse assim, a morte não é nada, é só passar do outro lado do caminho. Falem de mim e sobre mim de um jeito não áulico e meio triste. Eu continuo sendo o mesmo. Então, acho muito bonito o casal que deu testemunho continuar falando com as pessoas. A Dona Mara acaba de dizer, Padre Haroldo morreu, claro, morreu. Triste, mas continua vivendo. Ou dando conselho, não fazendo nada, ou fazendo festa no paraíso, ou entrando na nossa história. Mas a morte é mentirosa. Lembra sempre disso e se consola logo, logo. Aquilo que achei fascinante no testemunho da mamãe
colocar tudo a palavra de Deus, colocou a sua história, a sua dor, com todos os trechos bíblicos. Eu acho fascinante. Isso é pluralismo, isto é ter uma referência. Pluralismo é uma coisa meio voada, não é sincretismo religioso. Pluralismo é, como a Mara falou, respeito, mas não só. É riqueza. Eu encontro isso, aprendi do amor exigente, estou no amor exigente desde 88, 89, de fato 91, 92. Então conheço bem, não só o Padre Haroldo Amara, mas a alma deste nosso movimento. E o pluralismo religioso, estou escrevendo um livro, Dona Mara. Estou escrevendo um livro sobre o mosteiro popular. É claro, e suas obras. É claro, uma obra é o amor exigente. E o primeiro que coloco é o amor exigente. E do amor exigente que eu estou encantado é o pluralismo religioso. De verdade, estou encantado com esse pluralismo. Por quê? Porque me ajuda na PAC, trabalhamos com os presos, me ajuda com todas as outras obras. Temos 20 obras. Eu fui procurando, em 21 anos temos 20 obras. 2 destas é Amor Exigente, a PAC, Fazenda da Esperança, um centro profissionalizante. Temos muita coisa lá. Mas o amor exigente no pluralismo religioso é encantador. Porque não é só respeito. Eu gosto. Eu, a Cida, vamos na PAC, lá encontramos, somos nós dois católicos, encontramos 7 ou 8 pastores, mais fiéis de pastores. É uma festa quando encontramos pastor Francisco, o pastor o Roque, a pastora Edna, nos abraçamos. Ai, que bom você está com a Bíblia, estou com o crucifixo na mão. Mas não é só essa facilidade de comunicação, de simpatia entre padres e pastores católicos e evangélicos. A maioria são evangélicos, mas temos amizade com espíritas, com maçons. Temos uma grande e fácil relação, mas isso pode ser de uma personalidade ou de outra. Aquilo que é bonito no pluralismo é a riqueza. Não somente eu ter respeito, você fica na tua e eu fico na minha. Não somente não tem proselitismo. A Mara acaba de dizer, não estamos aqui para evangelizar e puxar na nossa igreja alguém. Pelo menos eu não estou, pode ser que alguém me esteja. Mas é a alegria de dizer, pá, ele vive assim, ela resolve esse problema assim. Problema da morte, o problema do sexo, o problema do amor, o problema da separação, o problema da alienação parental, o problema da droga, o problema da dependência química, o problema do perdão. Ah, naquela igreja, aquele pastor falou essa coisa. É fantástico. Eu tenho lá 3 ou 4 Bíblias de pastores que me deram, Bíblias evangélicas, cada um nos presenteia. Ele é essa aqui, esta é a última edição da nossa igreja, é bonito. Gosto da Bíblia, por isso eu gostei do depoimento da menina, da mamãe, porque tudo texto bíblico. E gosto da Bíblia dos outros. Pá, aquele passagem interpreta desse jeito. Eu sempre interpretei espírita. Bíblia espírita é fantástica. Claro que muitos se escandalizam, olha que coisa. Não é nada, é coisa feia, é coisa rica. Para mim, o pluralismo religioso é, primeiro, respeito, claro. Não vou pisar no pé do outro. Deixa o outro feliz onde é. Segundo, nada de proselitismo. Terceiro, interesse. Interesse porque eu sou curioso de saber como é que este meu problema, resolvido na minha igreja mais ou menos bem, por exemplo, a relação com os falecidos na igreja católica, falta. Só hoje, ou uma das experiências foi aquela de hoje, a relação com quem que continua tendo uma vibração, uma comunhão, uma comunicação, um diálogo com quem está no paraíso, partindo com Deus, claro, que é o primeiro que está no paraíso. Então, de que jeito Deus é interessante para você?
E quarto, para mim, além de respeito, além de não proselitismo, além de interesse, para mim o máximo é a riqueza. O pluralismo religioso não é ruim. Se todo mundo... Nós confundimos. Pai, te peço que todos sejam um, como eu e tu somos um. Então achamos que precisa tirar as diferenças. É impossível na humanidade. Como é que tira a diferença? Já leu, viu uma história de religiões? Já viu algum filme simplesmente onde tem os vikingos lá com a sua religião? Os otomanos lá, 6, 7 séculos atrás, com a sua maneira de viver a religião muçulmana. E tem séculos e séculos de pessoas que estão vivendo, se apaixonando, amando, tendo filhos, educando a família, sobrevivendo economicamente, depois morrendo em todo outro mundo. Nós cristãos, não católicos, cristãos, somos só 1,5 bilhão, nem chegamos a 2 bilhões. No mundo tem 7 bilhões de seres humanos. Os outros 5 bilhões para vocês são descarte. Vai lá de um hinduísta, de um shintoísta, de um budista e contempla, isto é, fica aí com a boca aberta e diz, como é que eles resolvem a relação? Não só com a majestade divina, mas com todos os problemas da humanidade que entram numa cultura que é a milhões de quilômetros de distância da nossa cultura. E vivem e amam os seus mortos. Não diga bárbaros e incultos. Não diga isso. Se enfiam um morto lá no Rio Grande ou se queimam alguma coisa. Isto é, o respeito é o mínimo. O interesse é uma etapa bonita, mas, sobretudo, a riqueza. Como é rico Deus e como é rica a nossa humanidade, que tem centenas de respostas religiosas. E eu, conhecendo uma e meia, aquela do pastor da outra igreja, que é igual a minha, só um pouquinho de diferença, conhecendo um espírita, que é outra religião, conhecendo alguma cultura diferente da minha, me encanto. Eu que sou estrangeiro, me encanto com a minha cultura europeia. Eu sou italiano. Eu que sou estrangeiro, me encanto com o Vale do Amanhecer. Primeira experiência que eu tive de uma religião diferente, perto de Brasília, 50 quilômetros. É uma religião sincretista, é um tipo de cidadezinha pequenina. E ficou aí. De um lado, tem coisas que não são para eu assimilar e para eu curtir. Mas a maioria, digo 90% das coisas, fico encantado com o nosso pluralismo religioso. 1 minuto? Basta. Obrigada. Obrigada a todos pelos depoimentos, pelas palavras.